nunca tive a noção que ia ser artista, mas sem nenhum tipo de conhecimento especificamente o que é que ia ser em termos profissionais. E daí você fez algum curso para descobrir? Sim, mas eu era diferente das outras crianças. Enquanto os outros brincavam futebol, brincavam ao berlinde, eu também brincava. Mas dava comigo a desenhar na parede, a fazer desenhos no chão, na praia desenhava na areia. E, portanto, os outros ficavam a olhar para mim e diziam, o que é que ele está a fazer? Não está a fazer. Era diferente sem nenhum tipo de ressentimento, mas havia coisas que não me estimulavam, certo tipo de interações com outros amigos, mas estudava comigo ou com canivete a talhar casca de árvores para fazer um boneco, ou brincar com o barro do chão, da terra quando chove, fica a terra úmida e fazer bonecos. E os outros brincavam fazendo outras coisas. Mas desde sempre existe. A minha mãe tem uma coisa gira que guardava essas memórias, esses objetos, e tenho uma coleção de peças que a minha mãe descobri agora com a morte dela, que ela colecionava, coisas que eu fazia, ela guardava e metia uma informação quando é que tinha sido feito o objeto. E portanto, desde muito pequeno que brincava com... As minhas brincadeiras eram desenhar, fazer esculturas ou fazer bonecos. Só depois, quando foi para o ensino secundário, estive num colégio de padres, também era bom a desenho, e desenhava muito, e foi um padre que me disse, olha, você, depois deste estágio aqui na escola, deve ir para uma escola de artes. E eu fui para a António Arroio, que era uma escola de artes, fazer o 11º, 12º. Aí sim, apercebi-me que haviam outras pessoas que tinham os mesmos interesses que eu. E, portanto, desenvolvi um interesse com a tridimensão. Se encontrou? Encontrei-me, mas e depois na faculdade, depois tem tudo a ver com a sorte dos encontros e desencontros, não é? Encontrar o professor que percebeu que eu tinha um certo tipo de talento e apanhar outras pessoas pelo percurso que me orientaram, dizendo faz isto, e orientaram-me a mim e aos meus pais, não é? Porque eles não viam com bom grado ter um filho que possivelmente ia morrer de fome, coitadinho, um escultor. É verdade, um artista tem sempre um destino, um destino terrível, corta a orelha do Van Gogh, não é? E as pessoas pensam que era por desespero de não vender as peças, era outras coisas. Mas a minha mãe achava que eu devia fazer aquilo que gostava e é uma regra que eu também cumpro com os meus filhos. E, portanto, se por um lado tive bons conselheiros, por outro lado também tive em casa uma pessoa que me dava apoio se eu seguisse uma opção ou não. Mas só já depois, com os 17, 18 anos, quando estava a terminar o ciclo final do ensino secundário, é que decidi que ia para a escultura. E, portanto, acho que a melhor opção foi ser escultor, que ainda continua a ser até o momento, e neste momento sou professor de escultura e desenho. Mas foi uma descoberta em crescendo, portanto, havia essa coisa de ser diferente dos outros que não sabia explicar, porque ninguém da minha família era artista. O meu pai era militar, a minha mãe é aquilo que se chamava uma dona de casa, tomava conta dos filhos e fazia as lides caseiras. Mas teve essa sensibilidade de me sempre apoiar. Mas não existe nenhuma tradição de família de alguém que trabalhasse em artes. Nenhum de nós. Os meus avós também não. E, portanto, aconteceu. É o que tinha que ser. É o destino.